Você já reparou como a ansiedade tem o poder de paralisar? É como uma tempestade invisível dentro da mente que nos impede de viver o agora. A ansiedade é o medo do futuro. É a mente presa em cenários que ainda não aconteceram. Na Roma antiga, a vida também era cheia de incertezas. Guerras, doenças, escravidão, perdas de familiares. E mesmo assim, os estoicos já refletiam sobre isso. Sêneca escreveu uma frase poderosa: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso é a ansiedade em poucas palavras. E se eu te dissesse que homens que viveram há mais de 2000 anos já tinham respostas para esse mal moderno chamado ansiedade? Hoje vamos mergulhar no estoicismo para entender como enfrentar a ansiedade e viver com mais serenidade no presente. Hoje você vai descobrir 5 lições estoicas que podem transformar a sua forma de lidar com a ansiedade. E eu te garanto, se aplicar ao menos uma delas na sua vida, já vai sentir diferença. Lição 1. O controle, a fronteira entre a paz e a ansiedade. O primeiro ensinamento estoico é talvez o mais poderoso. Divida sua vida entre o que você pode controlar e o que não pode controlar. A ansiedade nasce quando tentamos segurar nas mãos aquilo que jamais será nosso. Queremos controlar o tempo, o futuro, as escolhas dos outros, a economia, a saúde de todos ao nosso redor. Mas a realidade é dura e libertadora. Não está no nosso alcance. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Esse simples filtro já é suficiente para cortar metade das preocupações que carregamos. Exercício prático. Quando sentir ansiedade, pare e pergunte: isso depende de mim ou não? Se não depende, solte. Porque gastar energia no incontrolável é como tentar segurar vento com as mãos. A serenidade nasce quando aceitamos essa fronteira. Lição 2. A visualização negativa, domando o medo do pior. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Isso significa imaginar o pior cenário possível antes que ele aconteça. Pode parecer estranho, mas esse exercício destrói a ansiedade. Sabe por quê? Porque o medo se alimenta do desconhecido. Quando você olha para ele de frente, ele perde o poder. Exemplo: está ansioso com uma apresentação no trabalho? Imagine que você erra. As pessoas riem. Seu chefe critica. Agora pergunte: e se isso acontecer, eu sobrevivo? A resposta quase sempre será sim. Sêneca dizia: quem sofre antes da hora sofre mais do que deveria. Ao visualizar o pior, você percebe que pode enfrentá-lo. E a ansiedade diminui. Exercício prático. Todos os dias, pense em uma situação que te preocupa. Visualize o pior resultado possível e mentalmente aceite esse cenário. Depois, foque no que pode fazer para melhorar. O medo perde a força quando você o encara. Lição 3. Memento mori. A vida é agora. Memento mori significa: lembre-se de que você vai morrer. Para muitos, essa frase soa pesada, mas para os estoicos era um lembrete libertador. Porque quando lembramos que a vida é curta, a ansiedade perde sentido. Grande parte da nossa angústia vem de imaginar um futuro que pode nunca chegar. Mas quando aceitamos que a morte é certa, entendemos que o presente é tudo o que temos. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Exercício prático. Toda manhã, lembre-se de que este pode ser seu último dia. E se for, o que realmente importa. Quando você vive sob a luz do memento mori, a ansiedade perde espaço. Porque o futuro deixa de ser uma prisão e se torna apenas uma possibilidade. Lição 4. O diário estoico, escrevendo contra a ansiedade. Os estoicos praticavam a escrita como forma de clareza mental. Marco Aurélio deixou suas reflexões no livro Meditações. Sêneca escreveu cartas a amigos. Epicteto organizava seus pensamentos em discursos. Todos usavam a escrita como ferramenta de autocontrole. E por que isso funciona contra a ansiedade? Porque quando você escreve, os pensamentos saem da mente e ganham forma no papel. Aquilo que parecia gigante na sua cabeça, agora parece pequeno diante dos seus olhos. Exercício prático.
Todas as noites, faça 3 perguntas a si mesmo. 1. O que me preocupou hoje? 2. Isso estava sob meu controle? 3. Como eu poderia ter reagido melhor? Esse hábito cria clareza. E clareza é o antídoto da ansiedade. Lição 5. A virtude acima de tudo. Viver conforme a natureza. Para os estoicos, o objetivo da vida não era eliminar o sofrimento, mas viver de acordo com a virtude. Virtude significa agir com sabedoria. Quando vivemos guiados pela virtude, a ansiedade diminui, porque nossa medida de sucesso deixa de ser externa e passa a ser interna. Não importa mais o que os outros pensam. Não importa se o mundo aprova ou critica. O que importa é se estamos vivendo em alinhamento com nossos princípios. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como deseja. Deseje que eles aconteçam como acontecem. Assim, sua vida será serena. Exercício prático. Sempre que sentir ansiedade, pergunte a si mesmo: estou agindo com virtude agora? Se a resposta for sim, você já está no caminho certo. Se for não, ajuste sua rota. A virtude é o norte que mantém a mente firme, mesmo em meio ao caos. Hoje não tem guerra nas ruas da maioria das cidades. Mas temos boletos, dívidas, medo de perder o emprego, crises e incertezas. A forma mudou, mas a ansiedade é a mesma. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não controlamos o que acontece, apenas a forma como reagimos. A ansiedade nasce quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. A chuva, a economia, a opinião dos outros, o comportamento das pessoas. Nada disso está no nosso controle. O que está no nosso controle é como reagimos a essas coisas. Um exercício simples e estoico. Pegue uma folha de papel e faça 2 colunas. Na primeira, escreva o que depende de você. Na segunda, o que não depende de você. Agora olhe para as 2 colunas e decida focar apenas na primeira. Esse exercício corta pela raiz grande parte da ansiedade. Epicteto também dizia: a vida é como uma peça de teatro. Não importa se o seu papel é longo ou curto. O que importa é como você o interpreta. A ansiedade surge da tentativa de prever o roteiro da peça. Mas nós não somos os diretores dessa história. Somos apenas atores. O nosso papel é dar o melhor na cena em que estamos agora. Nem antes, nem depois, mas agora. Ao invés de se perguntar: e se eu fracassar amanhã? Pergunte: o que eu posso fazer hoje para interpretar bem o meu papel na vida? Se esse conteúdo te ajudou, coloque em prática ainda hoje pelo menos uma dessas lições. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz interior. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam o poder do estoicismo. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de clareza e serenidade. Porque a vida é curta demais para ser vivida em ansiedade. A hora de viver é agora.